Nesse vídeo eu vou mostrar como funciona o nosso bot de loja e como vocês podem fazer a instalação dele depois de fazer a compra. Então, desse lado da tela, a gente tem o Discord do comprador e desse lado da tela, a gente tem o Discord do administrador. Então, o comprador vai clicar nesse botão aqui, quero ver produtos. E aí vai aparecer o catálogo de produtos, ele vai poder escolher aqui o produto que ele quer. Então, por exemplo, aqui o bot do vídeo, que é esse vídeo que eu tô fazendo agora. Aí esse embed aqui vocês podem personalizar e aqui ele vai clicar em comprar este item. Então, um canal aqui é criado, um canal privado, somente o comprador e os administradores podem ver esse canal, mais ninguém. Aqui é a chave Pix, aqui se ele clicar nesse botão aparece a chave Pix para ele copiar facilmente no celular. E ele também recebe essa mensagem aqui na DM. Então aqui na DM ele vai receber uma mensagem falando para concluir o pagamento lá no carrinho. Então aqui no carrinho. Depois que ele fizer o pagamento, você vai confirmar lá no seu banco, porque para evitar taxas a gente faz uma confirmação manual. E aí você vai vir aqui, ó, e vai procurar o bot e vai vir aqui em pedidos, ou dar o comando /pedidos aqui no chat. Aí ele vai abrir aqui, ó, mencionando o pedido e a pessoa que comprou. Então, o comprador que comprou. E aí você vai identificar esse ID do comprador lá no identificador do pagamento no Pix. Vou estar colocando aqui na tela. Depois, se essa pessoa fez o pagamento, você confirma, se não, você cancela. Então você faz a confirmação e aí essa pessoa já recebe instantaneamente aqui, ó, o que foi comprado, inclusive até aqui na mensagem privada. Então a mesma mensagem aqui. E aqui tem um botão que ela pode deixar o feedback, que leva para o canal de feedback, marcando essa pessoa e pedindo para ela deixar o feedback aqui. E aí essa pessoa pode escrever aqui o seu feedback. Para você adicionar mais produtos, você vem até aqui no bot, e aí você vem nesse comando aqui, gerenciar estoque. E aí vai aparecer uma nova opção aqui, que você pode adicionar mais itens, ou editar os seus itens ou remover. Então, no caso aqui, eu quero adicionar mais itens. E aí, eu vou editar os detalhes, e aí vai aparecer um modal para a gente poder digitar as informações do produto. Então, por exemplo, produto teste, ele vai custar 5, e a descrição dele vai ser... E aí vocês podem usar, inclusive, formatação de Markdown aqui, com aqueles... hashtags para deixar o título grande, essas coisas. Aqui é o conteúdo que vai ser entregue, então vocês podem colocar uma conta, no caso que vocês estão vendendo, ou então só uma mensagem. Será entregue no chat e aqui uma URL que vocês vão utilizar para fazer a arte do bot. Então, no caso aqui eu vou pegar uma foto qualquer aqui, copiar essa URL e vou colocar aqui. É importante que o final dessa URL termine com .png ou .jpeg. E aí eu vou enviar aqui. Enviei. Aqui eu consigo ver a pré-visualização de como vai ficar. Se eu não achar que ficou legal, eu posso vir aqui e editar, e inserir mais informações. Eu posso transformar esse item em infinito. Então, as pessoas vão poder comprar várias vezes e ele não vai sair do meu estoque. Ele se torna aqui infinito. Ou eu posso deixar ele finito, que aí quando a pessoa comprar, ela vai sair do meu estoque. E aí você é só clicar em salvar. Salvou o item aqui no estoque. Foi criado. Então, se eu vier aqui e clicar em ver produtos, eu já consigo ver aqui o meu produto de teste. E se eu clicar aqui, ele já aparece para ser comprado, ó. Então a descrição lá, como eu mencionei, fica grande aqui, o nome do produto, o valor. Como eu transformei ele em um produto finito, né, que ele tem quantidade, ele vai ter somente uma unidade. Se eu quiser adicionar várias unidades desse produto, é só eu colocar o mesmo nome. Então eu vou pegar aqui o mesmo nome e vou adicionar aqui um novo item. Então ele abriu aqui a janelinha para me adicionar, ó. E aí eu vou editar os detalhes e eu vou colocar aqui o mesmo nome, mesmo valor também, uma descrição qualquer. E um entregável qualquer aqui também. E a imagem eu não vou colocar porque ele vai pegar da primeira. E aí, como o item vai ser consumível, então é interessante que você coloque vários entregáveis, né? Por exemplo, uma conta, ou então um serviço, ou coisa do tipo. Aí é só clicar aqui em enviar e clicar aqui em salvar. Aí o produto foi salvo. Se eu vier aqui novamente e ver os produtos, e ver aqui, perceba que agora eu tenho 2 unidades desse produto, ó. Então, se uma pessoa fizer a compra dela, ela vai ficar reservada até essa pessoa pagar e você confirmar, e vai ficar as unidades restantes disponíveis aqui. Se você quiser remover esse produto, é só dar aqui o comando de novo, ou usar o embed lá de cima, de gerenciar estoque, e vir aqui e escolher o produto. No caso aqui é o de teste, e aí você pode escolher editar ou remover. No caso aqui eu vou remover. O produto foi removido, eu vou remover o outro também. Então aqui o meu produto de teste, remover, e o produto foi removido. Então se eu pedir novamente aqui para ver os produtos, e eu clicar aqui na listinha, perceba que ele não está mais aqui, porque a gente removeu através da edição. O bot também possui um comando de dashboard, que é para você
você visualizar as suas vendas. Então, esse comando aqui de dashboard, o bot vai entregar o resumo do seu faturamento. Então, total faturado, quantos pedidos foram cancelados, quantos foram confirmados, os produtos mais vendidos, o seu estoque atual, ó. Então, eu tenho 2 disponíveis, eu tenho 2 que foram arquivados, tenho 2 que são infinitos, meu faturamento nos últimos 30 dias, 15 dias e 7 dias aqui. Então, tem todas as estatísticas aqui. E também, para você colocar esse embed aqui na tela, você pode usar o comando aqui, ele é totalmente personalizado, que é o enviar catálogo. Então, aqui você consegue personalizar tudo, o título, a descrição, a imagem e o nome do botão. E é só dar enviar e ele vai enviar ali um embedzinho aqui. No caso, eu não coloquei nada, então ele ficou dessa maneira aqui, ó. Então, vou manter o de cima aqui. Então, todos os embeds funcionam, ó. Então, se você não gostar de algum, é só remover. Agora, vamos fazer a instalação desse bot depois que você adquiriu. Então, você vai receber o link do Drive aqui. Basta você copiar, colocar aqui no seu navegador. E aqui vai ser o botzinho. Ele tá em zip. E aí, basta você vir aqui e clicar nesse botão aqui, baixar. Depois que você fizer o download, você pode abrir a pasta. E aí, vai vir esse arquivo zip aqui, ó. Você tem que ter um descompactador de arquivo. Então, você vai clicar com o botão direito e vai clicar aqui em Extract to ou extrair tudo, dependendo do seu computador. Você vai abrir essa pastinha e aqui a gente vai editar somente um arquivo, que é esse arquivo .env aqui. O restante a gente não precisa mexer no momento. Então, se você não tiver um editor de código, você vai clicar com o botão direito e vai vir aqui em renomear, vai tirar esse pontinho aqui e vai colocar no final .txt e vai dar um enter. Aí ele vai perguntar se você quer mesmo mudar a extensão, você dá um sim, e aí você abre esse arquivo, que ele vai abrir num bloco de notas. Então, a gente vai precisar preencher esse arquivo aqui. Eu vou estar deixando todos os links aqui na descrição. Então, o primeiro link é do nosso portal do desenvolvedor do Discord, o segundo é a nossa base de dados e o terceiro é do nosso Discloud, que é onde a gente vai fazer a hospedagem do nosso bot. Então, vamos começar primeiro aqui pelo nosso painel de aplicativo do Discord. A gente vai clicar aqui no botão de New Application e a gente vai dar um nome para nossa loja. Vou chamar a minha de lojinha, você vai clicar aqui em confirmar e vai criar. Depois de criar, ele vai te trazer para essa tela aqui. Aqui você pode colocar uma foto, mas o que importa pra gente agora é vir nessa abinha aqui, ó, na lateral esquerda, em bot. E aqui, rolando a tela pra baixo, a gente vai ter que vir nessa opção aqui, token. E aí vocês vão clicar em Reset Token, e aí ele vai perguntar se você quer resetar, você dá um Yes, e aí ele vai te perguntar a tua senha aqui. Depois de colocar suas informações, seja do autenticador ou da senha, você vai vir aqui e vai copiar o seu token. E aí você vai vir lá no seu arquivo env, e aí nessa primeira opção, Discord Token, você vai colar isso que você acabou de copiar. Vai sempre salvando esse arquivo para você não perder o progresso. A próxima coisa que a gente vai ter que colocar é o ID da nossa guilda. Então, o ID do nosso servidor que vai estar o bot. Então, eu vou criar um servidor novo aqui, chamar ele de loja. E aí, eu vou vir aqui na parte superior, no nome do servidor, vou clicar com o botão direito e vou copiar o ID. Se não tiver habilitado para você, você pode vir aqui na engrenagenzinha, depois rolar para baixo aqui em avançado e habilitar o modo desenvolvedor. Depois é só fechar, vir aqui no nome do servidor de novo, clicar com o botão direito e vai estar aqui a opção, copiar ID do servidor. Agora você vai lá no seu arquivo e coloca aqui o ID do servidor, que é o ID da guilda. O próximo é o ID do canal de vendas, que é onde você vai vender seus produtos. Então, eu vou criar um canal novo aqui, chamado de loja. Vou criar esse canal e aí eu vou clicar com o botão direito em cima dele e eu vou vir aqui para baixo e vou copiar o ID do canal. Depois eu vou colar aqui, não esqueça de salvar sempre. Depois eu vou precisar de um cargo, que só esse cargo vai poder confirmar os pedidos e cadastrar novos produtos no meu catálogo. Então eu vou vir aqui no meu servidor, configurações do servidor e vou aqui cargos e aí eu vou criar um novo cargo. Eu vou chamar esse cargo de gerente. Vou salvar as alterações. E aí eu vou clicar com o botão direito em cima do cargo e vou colocar copiar ID do cargo. E aí eu vou colocar lá no nosso arquivo. Então, cargo de admin aqui, coloca o nosso ID. O próximo cargo é o cargo de cliente, que quando a pessoa fizer a compra, ela vai receber um cargo, que aí você pode definir canais que só ela pode ver com esse cargo. Então, a gente vai criar um outro cargo aqui de clientes. Depois de feito, você salva e aí é só copiar o ID. Clica com o botão direito em cima do cargo, copiar ID do cargo. E aí lá no nosso arquivo, a gente vem aqui e coloca entre as aspas aqui o ID. Verifiquem sempre as aspas, porque ela tem que fechar e ela tem que abrir e fechar. Então, sempre tem que ter aspas. O próximo ID que a gente vai ter que pegar é do canal de feedback. Então, quando a pessoa realiza a compra, ela vai ser movida e marcada lá para o canal de feedback para deixar um feedback sobre o produto que ela comprou. Então, eu vou criar um novo canal aqui. Esse canal vai ser de feedback, mas você pode dar o nome que você quiser. O que importa para a gente é o ID. Vou criar esse canal, vou clicar com o botão direito em cima dele e vou copiar o ID do canal. Agora eu vou colocar aqui na última opção e aí eu vou salvar esse arquivo. Então, a gente já configurou o token do aplicativo, todas as configurações do meu servidor e agora eu preciso configurar aqui o nosso banco de dados. Para o nosso
banco de dados, você vai acessar o site que está aí na descrição, que é o Supabase. Vai criar uma conta e aí você vai ficar aí nessa telinha aqui e você vai apertar esse botão New Project. Aqui você vai definir o nome do projeto, eu vou definir o nome de lojinha. Aqui você vai colocar uma senha, é importante você salvar. Você também pode gerar essa senha, mas é importante que você salve ela copiando aqui. E aqui em região, você pode colocar o Brasil. Então, aqui o Brasil. E aí você pode clicar aqui em Create New Project. Ele vai fazer a criação. Enquanto isso, a gente vai lá para a pastinha do código e vai localizar esse arquivo aqui, ó, sql.txt. Nesse arquivo, tem todas as instruções para criar nossas tabelas lá no nosso Supabase, no nosso banco de dados. Vocês vão copiar tudo isso aqui e vocês vão ir até lá o Supabase, vão vir aqui na lateral, em SQL Editor, e vão colar aqui dentro. Então, paste. Colou, e aí vocês vão apertar esse botão aqui, Run. E aí ele vai criar todas as tabelas pra gente. Para confirmar se tudo deu certo, tem que aparecer essa mensagem aqui, Sussex No Rows Returned. Se aparecer essa mensagem, tá tudo funcionando. A próxima coisa que a gente tem que fazer é vir aqui na lateral esquerda, em Table Editor, e aí ele vai aparecer as nossas tabelas aqui. Você vai abrir cada uma dessas tabelas, clicando nelas, e vindo até aqui, procurando essa opção, RLS Policy. Vai clicar nela, e vai clicar aqui depois em Disable RLS. Aí ele vai pedir para confirmar, você confirma, e você vai fazer a mesma coisa com a próxima tabela. Table Editor, vai na tabela de pedidos, e vai vir aqui em RLS Policy Disable, e aí você confirma. As duas tabelas devem ficar com essa tagzinha aqui na frente, Unrestricted, então não restrito. Essas duas tabelinhas. O próximo passo, a gente vai vir aqui na casinha Project Overview, rolar para baixo e vai pegar essas duas informações, Project URL, a gente vai copiar e vai colocar lá no nosso arquivinho, aqui no campo de Supabase URL, e a próxima informação aqui, que é a nossa API Key, a gente vai copiar também e vamos colocar aqui no nosso Supabase Key. Colou e aí a gente pode salvar. É importante que você não compartilhe essas informações com ninguém, porque a gente tornou as nossas tabelas não restritas, então qualquer pessoa com aquelas informações podem mexer nas suas tabelas, então não compartilhem com ninguém. O próximo passo aqui no nosso arquivo env é configurar aqui a nossa chave do Pix. Então, seja o número de telefone, seja o CPF, chave aleatória, você vai colocar aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar a mesma coisa. Então, você vai colocar nesse campo, e aí você vai colocar o seu nome aqui no nome do beneficiário, e aqui você vai colocar o estado do beneficiário, no caso você, que é a pessoa que vai receber o Pix. É importante que não tenha acentuação aqui, então não coloque nenhum tipo de acento, tem que ser sem nenhum tipo de acento. Se você tiver com dúvida de como preencher essas coisas, não mexe em nada e só mantém essa primeira aqui, que é a sua chave do Pix, tem que ter. E esse último parâmetro aqui é quanto tempo aquele canal de vendas com pedido pendente vai ficar aberto. Então você pode colocar 12 horas, 24 horas, ou você pode colocar aqui 1 hora mesmo, que aí quando a pessoa clicar aqui em comprar esse item e esse canal for criado, ela vai ter 1 hora para fazer o pagamento. Então aqui até aparece a mensagem aqui. Ou então o tanto que você definir de horas. Não dá para colocar minutos, você tem que colocar no mínimo 1 hora. Depois disso, é só a gente salvar nosso arquivinho env aqui, com todas as informações, revisa tudo, volta lá na nossa pastinha, e aí você vai renomear de novo nosso arquivo env. Clica com o botão direito, vem aqui em renomear, e aí você vai apagar esse texto aqui, txt, e vai colocar o ponto no início, não esquece. Aí ele vai perguntar se você quer fazer essa alteração, você clica em sim, e agora tá tudo pronto. Você vai selecionar todos os arquivos aqui, vai clicar com o botão direito, esse último aqui SQL não precisa, e vai colocar Add to Archive, e aí você vai zipar ele, tem que ser zip, se você não zipar ele não vai funcionar. Aperta OK, e agora é só subir na tua cloud. Então, no caso aqui eu vou usar o Discloud, vou estar deixando o link na descrição lá também, e aí é só você entrar com a sua conta do Discord. Ele vai pedir alguma autorização, você loga, fala que não é um robô, e aí ele vai te trazer para esse painel aqui. Você vai clicar aqui em Upload, e aí você vai pegar o seu arquivo que você zipou aqui e arrastar aqui para dentro. Como essa cloud é gratuita, em alguns momentos ela pode estar com alta demanda, e aí você não vai conseguir upar o seu bot aqui. Mas tem uma outra cloud que ela é brasileira também, que ela chama Vertra. Eu vou estar deixando o link na descrição aqui também, que vocês podem usar. Mesmo esquema, vocês vão lá, criar uma conta, e aí vocês vão entrar com o Discord. Dá todas as permissões aqui, e aqui nessa cloud você vai clicar aqui em novo projeto, e aí aqui tá o lugar para você arrastar o seu arquivo. Então você vai lá na sua pasta, e vai arrastar aqui o seu arquivo. E aí ele vai identificar aqui o nome do arquivo, você tem que deixar a RAM aqui em 128 e o restante você não precisa mudar. Se você quiser mudar aqui o nome do aplicativo, pode. Depois disso, rola para baixo e coloca criar aplicativo.
Ele vai criar o nosso bot e vai deixar online aqui, ó. Então você vem aqui em ver aplicação, para ver se tá tudo certo, você vai olhar aqui no console, então ele vai carregar aqui as informações, e aí você vai convidar o bot para o seu servidor. Então você vai lá no portal do aplicativo do Discord, vai selecionar seu aplicativo e vai vir aqui na telinha Installation. Clica nela, e aí você vai vir aqui embaixo e vai selecionar aqui em bot, e depois você vai selecionar aqui em permissões, administrador. E aí você dá um save. Depois disso você copia esse link e é só convidar o bot para o seu servidor. Cola no seu navegador, continua aqui, coloca em adicionar ao servidor, e aí seleciona o seu servidor aqui e continua. Ele vai perguntar que ele vai ser um administrador, você dá autorizar, e aí confirma qualquer coisa que apareça na tela, e aí pode fechar essa telinha, essa abinha aqui, e aí verificar lá no seu servidor se o bot ele tá aqui, ó. Então, o bot já foi convidado aqui. Só que ele tá offline, porque ainda falta algumas configurações aqui no nosso painel do Discord. Então, você vai vir aqui na abinha de bot, e aí vai rolar para baixo, e vai marcar essas três opções aqui, ó. Present Intent, Server Member Intent e Message Content Intent. Então, depois de vir em bot, você marca essas três opções. E aí você volta lá na sua cloud, e aí você reinicia o bot, coloca para iniciar ele. E aí acompanha o console aqui. Se ele apareceu sem nenhum erro, quer dizer que tá tudo funcional. Se aparecer algum erro, você revê esse vídeo, porque talvez você tenha feito alguma coisa. No caso aqui, ele tá dando um erro por causa da cloud, que ela não tem certificação SSL. Mas se a gente olhar aqui, o nosso bot ele tá online, então ele tá funcionando. Mas qualquer outro erro que impeça seu bot funcionar, você verifica lá, vê o vídeo de novo. Se precisar de ajuda, você pode vir aqui no nosso canal de suporte e aí conversar aqui com a gente vai resolver tuas dúvidas aqui. Vamos agora implantar o bot aqui no nosso servidor. Então agora vamos configurar o nosso catálogo. Você vai vir aqui embaixo do lado do emojizinho, nesse botão, vai encontrar aqui o nosso app que é o lojinha, vai enviar o catálogo, e aí perceba que ele deu um erro aqui. Por quê? Os comandos de administrador só podem ser utilizados por pessoas que possuem o cargo que a gente configurou lá atrás. Então, se você não tiver o cargo aqui que você configurou de gerente, no meu caso, você não vai conseguir mandar os comandos. Isso é uma medida para que somente as pessoas autorizadas possam editar o catálogo, enviar o catálogo. Então vou voltar aqui, vou vir na minha lojinha e vou enviar. Então perceba que agora já apareceu aqui o quadrinho para a gente preencher as informações do catálogo. E aí você vai configurar o embed da sua loja. Então você vai dar um nome para ela, vai colocar uma descriçãozinha aqui, vai colocar sua imagenzinha, pode ser um GIF também, e vai colocar aqui o nome do botão. E vai clicar em enviar. Ele já vai estar aparecendo aqui, só testar agora, clicando aqui, e aí a gente não tem produtos, né? Então o que a gente vai fazer, vai adicionar aqui um produto no nosso catálogo, vai em lojinha, gerenciar estoque, e aí eu vou adicionar um novo aqui. E aí você vai preencher aqui o nome, o valor, a descrição, o entregável e uma imagem opcionalmente. Coloca enviar, e aí ele vai mostrar aqui como ficou o seu embed. Eu vou transformar isso aqui em infinito, então eu vou poder comprar várias vezes, e vou clicar aqui em salvar. E aí é só você seguir o início do vídeo novamente para adicionar os seus produtos aqui. Mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tiverem, só ir lá no nosso Discord, pedir ajuda aqui no suporte, e a gente conecta numa call aqui de suporte e resolve esses problemas de erros do bot. É isso, valeu, falou!